Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Ontem a gente teve o Panic Sell que havíamos comentado nas duas últimas análises e vou mostrar para vocês exatamente como que eu estou olhando para o mercado a partir desse momento. A gente acabou tendo um Panic Sell muito mais forte do que o que eu esperava. Foi uma queda realmente braba na data de ontem que nós tivemos. E a gente acabou tendo algumas notícias como FUD, né, de que a SpaceX estava vendendo exatamente seus bitcoins. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje, beleza? E quais são os meus alvos e como que eu tomo decisão exatamente nesse momento. Bom, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo faça sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. Bom, indo direto ao gráfico aí para a gente ver o que aconteceu, a gente teve uma grande queda na data de ontem ali que puxou o mercado muito forte para baixo, tá? A gente rompeu a média de 200 períodos, jogou para baixo, a gente teve o RSI descendo de elevador com o cabo cortado, mas aconteceu algo que eu havia comentado com vocês principalmente no vídeo de ontem. O que eu estava esperando era exatamente um rompimento aqui para baixo com um aumento do volume onde a gente causasse um panic sell, onde a gente causasse um flush dentro do mercado. Esse flush aconteceu, esse flush é exatamente essa barra que nós tivemos aqui. Ela foi suficientemente para jogar todo mundo em um sentimento de panic sell, um sentimento de desespero, um sentimento de medo. Sempre que a gente chega nessas pontas de sentimento, a gente acaba revertendo movimentações, entrando em pontas de exaustão. Tanto como o FOMO também, né, o Fear of Missing Out, notícias muito positivas, tudo isso acaba jogando o mercado para baixo também. Então, quando a gente olha exatamente para o que aconteceu na data de ontem, a gente teve todos esses sentimentos e, na minha visão, isso daqui é um movimento final que nós temos. Eu gostaria que o mercado ele se recuperasse aqui logo em seguida, que nos próximos dias a gente voltasse e fizesse uma recuperação em V, igual nós fizemos aqui atrás e igual nós fizemos aqui atrás também. Esses dois movimentos que nós tivemos, principalmente esse daqui que causou um flush no mercado também, a gente recuperou ele em V. Eu não gostaria de ver o preço do ativo ficando muito tempo aqui abaixo da média de 200 períodos, senão a gente vai começar a reverter a média e embicar ela para baixo. E aí depois, para a gente começar a subir, vai ser um pouco mais difícil. Indo direto ao ponto, pro curto prazo, eu espero que a gente reverta esse movimento. Se a gente não reverter isso no curto prazo, e no curto prazo que eu digo, cara, até final da semana que vem, a gente tem que estar fechando já acima da média de 200 períodos. Se isso não acontecer, para o curto e médio prazo, a gente pode ficar um pouquinho mais bearish. O que seria isso? Ver o mercado em tendência de baixa aí nos próximos meses, tá? A gente vê que o mercado ele vai ficar mais travado entre essas regiões, ele pode continuar caindo, buscando patamares mais baixos. Até o momento, eu descarto essa possibilidade, tá? Eu não acredito que a gente vai fechar abaixo dos 25 mil dólares. Inclusive, em alguns gráficos que eu vi dentro do canal Telegram, a galera mandando, em alguns gráficos a gente tá vendo que o preço veio até 25 mil dólares, 25 em alguma coisa. Exatamente em outros gráficos a gente não está vendo isso. A gente sabe que ontem o TradingView teve muito problema, tá? Não sei se isso daí é um problema também que a gente está tendo dentro do TradingView, mas no meu gráfico a gente não chegou a perder o fundo anterior aqui. A gente pode ainda vir aqui perder para simplesmente estopar todo mundo que está aqui embaixo, mas já vou falar para vocês que quem foi que causou essa movimentação aqui no mercado na data de ontem, tá? Mas a gente pode vir aqui e estopar. Se o gráfico já tiver vindo aqui embaixo, como eu falei, alguns gráficos que eu vi dentro do canal Telegram das pessoas mandando print, exatamente já tinha vindo aqui abaixo. Já liquidou essa galera aqui. Mas nem importa se isso daqui é um erro ou não dentro do TradingView. Qual que é meu ponto aqui? A gente deve permanecer acima dessa região aqui. A gente não deve fechar abaixo dessa região aqui. Porque se a gente fechar abaixo dessa região aqui, pode fazer com que o mercado entre nessa tendência de baixa e a gente venha visitar patamares mais baixos, tá? Como os 20 mil dólares. Eu descarto a possibilidade da gente vir parar nos 20 mil dólares. Só que
como eu sou um analista, como que eu tenho as minhas teses, eu também devo ter as minhas antiteses. Eu tenho que entender, cara, eu acredito que vai parar em 20 mil dólares? Não acredito. Na minha análise, eu estou vendo que o mercado vai jogar para 20 mil dólares? Não estou vendo que a gente vai jogar para 20 mil dólares. Só que eu posso errar na minha análise. E por conta disso, eu construo uma antitese. Então eu olho, cara, a gente pode voltar ali para os 20 mil dólares? O que você vai fazer, Gui, caso a gente volte para os 20 mil dólares? Por isso que a gente sempre tem que trabalhar com antiteses também, tá? Ninguém é dono da verdade. Por conta disso, a gente precisa trabalhar exatamente de uma maneira mais estratégica e menos emocional, menos querendo ser a pessoa certa do jogo. O que a gente quer fazer, na verdade, é ganhar dinheiro, fazer dinheiro dentro do mercado e não simplesmente estar certo ou errado. Então, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que a queda foi feia, só que a gente ainda pode recuperar essa queda. Se a gente não recuperar nos próximos dias, pode esperar mais movimentações de baixa. Mas, quando eu olho para esse ponto que nós estamos aqui, a gente chegou em região de suporte, com o RSI extremamente sobrevendido. Quando nós estamos dentro dessas regiões com alto volume de negociação, isso daqui é ponta de compra e não ponta de venda. Se você vendeu antes da barra acontecer, ótimo, você aproveitou a movimentação de queda. Se você não vendeu antes da barra acontecer, agora não é hora de vender. Agora é hora de comprar. Inclusive, ontem eu comprei, em meio a toda a loucura que nós tivemos, ontem eu comprei, a galera da comunidade ontem sabe quanto que eu comprei, quanto que eu adicionei de posições para a minha carteira de longo prazo. Primeiro ponto é que a gente precisa saber separar em que ponta você está jogando. Você está jogando o jogo do longo prazo? Você está jogando o jogo do curto prazo? Você está jogando o jogo do médio prazo? Se você está jogando o jogo do longo prazo, cara, indifere a barra que apareceu no dia de ontem. Indifere exatamente o que saiu de notícias no dia de ontem. Porque se você está jogando no longo prazo, você precisa olhar para ciclo de mercado, você precisa entender fases do mercado, você precisa olhar para outras coisas. Aqui o que eu estou falando com vocês é sobre o curto e, quiçá, o médio prazo. Se a gente fechar no curto prazo muito abaixo dessas regiões, a gente vai negativar o médio prazo. Mas enquanto isso não acontecer, apenas o curto prazo ele está negativo. E para quem conseguiu vivenciar e para quem teve a oportunidade de vivenciar a quebra da FTX, sabe exatamente como que foi um pânico generalizado ali naquele momento. E exatamente esse pânico que foi construído foi onde a gente formou o nosso fundo. A gente tem a velha frase que é: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Se você aprender essa regra, você consegue ter muita assertividade dentro do mercado. Bom, então estou olhando para isso daqui, não acredito que a gente vai dar continuidade, tá, nessa queda. Se a gente olhar para o Ether ele já fez um movimento muito bonito, porque ele veio e perdeu o fundo aqui, tá? Ele liquidou todo mundo que estava apostando aqui e a gente entrou com os compradores. Olha o tamanho da sombra que nós tivemos. A gente teve alto volume de negociação também, com o RSI entrando em região de sobrevenda. As posições que eu tomei na data de ontem foram em Ethers. Comprei mais Ethers e adicionei à minha carteira de longo prazo. O movimento que eu estou vendo na data de ontem é exatamente esse movimento que nós tivemos aqui atrás. Perda do fundo, perda da média de 200 períodos, RSI caindo reto ali, causando panic sell dentro do mercado. Para mim, o BTC poderia ter perdido essa região aqui, como eu falei em alguns gráficos, acabou perdendo. Se ele realmente perdeu, melhor ainda. Se ele não perdeu, a gente ainda tem um combustível para dar uma agulhada aqui e voltar. Mas, novamente, eu espero que o mercado feche até o final da semana que vem, acima da média de 200 períodos, que faça uma recuperação em V aqui. E sendo direto e reto com vocês, o que causou a movimentação na data de ontem foi exatamente futuros. A gente teve uma das maiores desalavancagens que a gente teve nos últimos anos. Isso daí foi uma desalavancagem muito forte, aonde causou essa grande barra que nós tivemos. E sempre movimentos de desalavancagens, eles são movimentos artificiais. Indo direto ao ponto, holders, spot,
não houve negociações na data de ontem. Esperei o mercado fechar para analisar o mercado, ver se investidor de longo prazo, ver se smart money, ver quem estava vendendo dentro do mercado e me deparei com nada. Quando a gente olha para a data de ontem, não teve nem realização de lucro, nem realização de prejuízo na ponta spot. Se a gente olhar exatamente quem movimentou o mercado, foi exatamente a liquidação. Olha só, a gente teve a maior barra que nós tivemos aqui desde ali um pouquinho antes da FTX quebrar, ou seja, a gente teve uma liquidação muito maior do que quando a FTX quebrou. Quando a FTX quebrou, em um dia ali a gente liquidou 100 milhões, depois a gente teve mais 80 milhões, depois a gente teve mais 90 milhões. Isso daí vai dar 200 e poucos milhões. Se a gente olha para exclusivamente na data de ontem, a gente teve 213. Na FTX a gente liquidou mais, só que aqui foi em um único dia só essa liquidação que nós tivemos. Então, essa liquidação foi quem puxou o mercado para baixo, não foi ninguém vendendo, não foi simplesmente, cara, o despejo que nós tivemos. Inclusive, se a gente olhar para as métricas do Smart Money, para a métrica do investidor de longo prazo, a gente vai ver se eles vendeu ou não. E a gente já vai fazer isso. Mas o ponto aqui aconteceu algo extremamente bullish, extremamente positivo. O fund rating entrou na zona negativa, ou seja, hoje nós temos mais pessoas apostando em short do que apostando em long. E isso deixa o mercado leve para poder subir. Quando a gente tem muita gente apostando em long, fica pesado. Quando a gente tem muita gente apostando em short, fica pesado para o mercado cair também. Então o mercado está sempre andando na direção oposta da maioria das pessoas que estão alavancadas. Não é da maioria das pessoas que estão investindo no longo prazo, por exemplo. Quando a gente olha para essas pontas de alavancagem, a gente vê que sempre acontece a direção oposta. E aconteceu na data de ontem. Muita gente alavancada na ponta longa e a gente veio e liquidou todo mundo e agora está todo mundo na ponta short. A gente olha na ponta short, a gente sabe o que nós temos aí, né? Lá na FTX a gente teve os maiores volumes também do pessoal apostando em short e também ali quando o SVB quebrou, a gente teve os maiores números de pessoas apostando em short também. Nesse momento, a gente entra novamente nessa região, onde tem muita gente apostando em short. Por isso que eu considero uma recuperação em V de dentro dessa região aqui, tá? A gente pode lateralizar agora dentro dessa região e ficar consolidado aqui, cara, entre os 30 mil dólares e os 25 mil dólares? Sim, agora a gente pode lateralizar e ficar dentro dessa região preso aqui. A gente sai de uma tendência clara de alta, tá? Nesse momento aqui a gente tinha tendência clara de alta no gráfico diário. A gente ainda não construiu uma tendência de baixa. O que é uma tendência de baixa? Simplesmente voltar e fazer um topo mais baixo do que o topo anterior, perdendo o fundo anterior. No momento, estamos entrando em uma lateralização, ou seja, o mercado pode ficar travado aqui dentro dessa região. E se a gente considerar quanto tempo já estamos aqui, a gente já está há 155 dias. Ou seja, a gente pode terminar o ano dentro de uma lateralização dentro dessa região dos 30 mil dólares. O que aconteceu nos últimos dias aí, essa puxada forte que nós tivemos para baixo, pode fazer com que a gente fique preso nesses 30 mil dólares por um período maior. Ou seja, se você achava que o mercado estava apático e chato, saiba que a partir de agora ele pode ficar um pouco mais chato ainda e um pouco mais apático ainda. Beleza? Bom, se a gente construir essa lateralização aqui, ótimo, a gente vai ter mais tempo para poder acumular os nossos ativos dentro dessa região. Veja que a gente tem o Ether simplesmente, cara, muito tempo entre 1.500 ali, 1.500 dólares e 2.000 dólares, cara, a gente está desde o começo do ano dentro dessa região. Beleza? Enquanto a gente não voltar e rejeitar a média de 200 períodos ou construir um topo
mais baixo do que o topo anterior aqui, exatamente dentro dessa região, um topo mais baixo do que esse topo anterior aqui, eu ainda não considero tendência de baixa, tá? Para mim, o máximo que está acontecendo é uma tendência lateral sendo iniciada nesse momento, beleza? Bom, então a gente olhou para futuros, a gente viu aí como que o jogo de futuros movimentou o preço do ativo ontem. Quando a gente olha para ciclo de mercado, quando a gente olha para o momento que nós estamos do ciclo, bom, ainda estamos em oportunidades de simplesmente holdar as nossas posições, de segurar as nossas posições, de aumentar as nossas posições, caso você tenha caixa. Tudo está muito saudável no longo prazo, principalmente se a gente olhar para os investidores mais maduros, para o Smart Money, investidor de longo prazo. A gente vai ver que na data de ontem eles não diminuíram as suas posições. Na verdade, a gente teve uma entrada de 142 mil bitcoins para as posições de long term holder, para as posições de smart money, para as posições de investidores de longo prazo, pessoas que estão olhando para o ciclo do mercado e não para o curto prazo. Se a gente puxar um pouco mais do curto prazo para entender a região que nós estamos, olha só, essa parte vermelha aqui embaixo é quando os traders do curto prazo eles entram no prejuízo. Veja que 2016, sempre que a gente voltou nesse ponto aqui, foi o fundo para a gente fazer uma nova pernada. Foi o fundo para a gente fazer uma nova pernada. Foi o fundo para a gente fazer uma nova pernada. Isso aconteceu em 2016, tá? Quando eu olho, nós estamos abaixo dessa região. Novamente, grande potencial desse daqui ser o fundo para a gente fazer mais uma nova pernada. Seja uma nova pernada para travar ali nos 31, novamente subir até os 31, ou seja uma pernada para romper esses 31 aí e ir embora, tá? Mas dito tudo isso, olhando para o mercado na data de ontem, eu olho mais para a ponta compradora do que para a ponta vendedora. Algo que não teve de tão interessante foram movimentações de stablecoins. A gente ainda está tendo um volume bem baixo de movimentações de stablecoins, tá? Essas movimentações, elas sempre mostram potenciais zonas e potenciais compradores dentro de uma região de preço. Nós tivemos isso nesse pullback e nesse pullback. A gente teve isso recentemente, tá? Nesse movimento aqui, dia 1º de agosto, onde eu acreditei que seria o final do pullback ali. E logo em seguida, comentei com vocês que eu estava errado, porque a gente tentou subir uma, duas vezes e não conseguimos subir. Por isso, na data de ontem, eu falei que a gente precisava de um flush, a gente precisava de um panic sell para constituir um novo fundo ali. Até o momento ainda não teve grandes movimentações, a gente vê um pouquinho a mais de movimentações do que a média nos últimos dias, tá? Na data de ontem, mas nada que me chame muita atenção. Teria que realmente entrar mais volume de stablecoin aqui para poder mostrar que tem interesse de compra do ativo dentro dessa região. Mas novamente, a gente ainda tem time, tem uns dias aí, a faca caiu e a gente só tem que enxergar se ela realmente bateu no chão e parou. Se ela bater no chão, e aí vários players vão começar a ver esses movimentos e vão começar a entrar com mais capital no jogo, beleza? Eu queria comentar com vocês exatamente sobre a SpaceX. Saiu muitas notícias na data de ontem que a SpaceX vendeu seus bitcoins, a gente pode olhar para isso, mas eu vou comentar com vocês amanhã sobre isso. Um ponto muito importante é não opere notícias, porque já sendo bem direto e reto com vocês, ela não vendeu na data de ontem, se ela realmente vendeu, tá? Vocês vão ver que isso daí aconteceu pelo menos uns 3 meses atrás. Então, não opere notícias. Eu sei que durante esses momentos que a gente tem queda, que a gente tem panic sell, é um pouco difícil, é um pouco doído, ainda mais para quem não tem casco. As pessoas que conseguiram vivenciar Luna Foundation, 3AC, cara, FTX quebrando, tem mais casco, mais experiência, mais emocional para lidar dentro dessas regiões. Pessoas mais novatas não têm tanta experiência assim emocional. E saiba que emocional é o jogo mais difícil que a gente tem como investidor. Porque saca só, as ferramentas, as métricas, os cálculos matemáticos, todo mundo tem. 2 mais 2 é igual a 4, todo mundo sabe disso. Então, todos os dados, todo mundo tem, todo mundo consegue ver se a gente está em direção para cima ou se a gente está em direção para baixo. Só que
o que vai diferenciar os players de sucesso e os players de fracasso é exatamente o emocional. Se você tiver um emocional abalado, se você for uma pessoa que entra em parafuso porque o mercado caiu e simplesmente você vende depois que tem todas essas movimentações, você é quem está pagando a conta. Ou você faz o seu movimento antes dessas movimentações acontecerem, ou você não faz seus movimentos depois que essas movimentações aconteçam. O que eu quero dizer para você, se você é novato? Ou você vende antes de uma barra dessa de queda, na sua análise mostra que pode ter um panic sell e aí você consegue definir que o mercado vai cair, você vende antes dessa queda acontecer. Agora, depois que isso acontece, cara, esquece, porque agora quem começa a entrar no jogo são as pessoas que estão olhando para a oportunidade, as pessoas que estavam esperando para poder comprar mais. Isso a gente vivenciou com a quebra da FTX, beleza? A FTX nos ensinou muito que comprar ao som dos canhões é a melhor estratégia que nós temos e vender ao som dos violinos também é a melhor estratégia que nós temos. Beleza? Controle emocional. Se, cara, tá muito abalado, sai uns 2, 3 dias de frente do computador, para de olhar o gráfico, vai ver o sol lá fora, vai dar um rolê e você pode usar algumas ferramentas para te ajudar nesse processo também, como atividades físicas, meditação, algo do tipo. Saiba que se você não souber controlar o seu emocional, você vai ser um perdedor dentro do mercado de investimentos. E novamente, a matemática ela tá aí para todo mundo, mas o emocional não está para todos os investidores. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. Forte abraço, tamo junto e eu te vejo amanhã aqui no canal. Valeu!